Deus não age no que o homem pode fazer. No que o homem pode fazer, ele não se mete. Entendeu? Se você pode fazer, Deus não se mete na sua decisão, na sua forma de lidar, na forma de pensar. Ele não vai se meter nisso. E com tudo isso, e às vezes a gente fica pensando, todas as tribulações, ele ressalta, fala que vai se perder em algum momento, vai separar do amor de Deus. E Paulo mostra pra gente que nada, pode acontecer tudo. Pode a casa cair, pode tudo estar de perna pro ar, pode tudo acontecer, nada vai separar você do amor de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Deus sabe em todos os passos que a gente dá. Você que é besta achando que não sabe, que ele vai enganar Deus, não vai. Só que você precisa parar de pensar lá atrás, no passado, no pecado, nas coisas que você já fez um dia, e olhar para o futuro, porque é isso que Paulo está mostrando para gente. O futuro, um futuro de salvação. Esquece tudo que foi ruim do passado e vive agora o presente, para o futuro você ser glorioso. E hoje eu quero falar de uma coisa totalmente diferente do que a gente ouviu durante esse mês. Provavelmente vai ser um mês de livre, e eu tenho muita certeza que a galera gosta de temas de série, mas às vezes fica acabando cansando um pouquinho, né? Série. Mas hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante. A gente vai falar de vitórias. Que você é mais que vencedor. Na verdade, a igreja pegou todos esses jargões que a Bíblia mostra pra gente e criou muitas coisas, né, sobre isso. E às vezes a gente fica até com medo de falar. E às vezes a gente tem até aquele caguete de poder. A gente não tem esse costume aqui, mas fala assim, vira pro seu irmão e fala, né, aquela coisa toda. Fala que você é mais vencedor. Mas a Bíblia diz, a palavra mostra para a gente que nós somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Só que é em Cristo, não é nas suas conquistas, não é nas suas vitórias de que você alcançou. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não age no que o homem pode fazer. No que o homem pode fazer, ele não se mete. Entendeu? Se você pode fazer, Deus não se mete na sua decisão, na sua forma de lidar, na forma de pensar. Ele não vai se meter nisso. Ele não vai pegar e vai falar assim, não faz isso desse jeito. Então, o Espírito Santo de Deus, ele vai te conduzir a uma verdade. Mas essa verdade, quem vai ser aflorada em você e acreditando nessa verdade, somente Cristo, o Espírito Santo de Deus, através de você. E nele, você vai pegar e vai falar assim, essa atitude que eu estou tendo é boa, essa forma de lidar é bom, o jeito que eu estou vivendo a minha vida é boa. E aí a pergunta que eu faço, como você está lidando, como você está levando a sua vida? Aí a gente pega, né? Você está cuidando bem da sua saúde? Eu entrei nessa fase de cuidar bem da saúde, porque depois de ter várias perdas, no sentido de tão muito rápido, a gente começa a parar e pensar e procurar se avaliar e falar assim, eu preciso me cuidar, porque o plano de Deus, o propósito de Deus para mim é que eu tenha um pouco mais de vida para poder anunciar a palavra dele. E aí que vem toda o desfecho dessa história que eu acabei de contar para vocês. E hoje eu quero falar sobre quando Paulo escreve aos Romanos. Romanos capítulo 8, eu não vou ler todo ele, mas eu quero frisar em 2 versículos. Na verdade, são mais de 2. Que é no versículo 28
ao 39. Ok? A introdução toda de Romanos, Paulo escreve aos cristãos de Roma explicando a forma doutrinária do plano de salvação. Eu vou já logo resumir isso para você entender o que eu quero chegar. Depois, ele mostra a primeira necessidade da graça, né? E aí ele fala que todos pecaram, todos foram restituídos da graça de Deus, mas ele mostra que você tem uma graça, tá certo? Depois ele apresenta a justificação pela fé em Cristo como a única saída para ter uma vida eterna. Em Cristo, você tem a única saída para ter a vida eterna. Tá certo? Depois, ele fala sobre os efeitos da justificação. Tá? Ele faz com que Deus, né, com Deus, você tem paz com Deus, tem uma nova vida, tem vitória sobre o pecado, liberdade em relação à lei. E, por fim, a vida no Espírito, que garante segurança e até a adoção como filhos e a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, separar do amor de Cristo para nós. Então, esse é o resumo, né, de Romanos 1, 8, de 1 até aonde eu quero chegar para você. Bom, resumindo, a condenação do pecado e a libertação, a segurança no Espírito, isso tudo nos mostra que alguém morreu por nós para que a gente fosse livre do pecado, livre de todas as desgraças do mundo. E houve isso para nós. Só que às vezes a gente se pergunta, né, onde está Deus quando sofremos? Onde está Deus na hora que a gente precisa? Onde está Deus quando a gente sofre por alguma coisa? A gente fica pensando, às vezes eu fico pensando, onde está Deus nesse determinado momento? Onde está Deus agora? Né? Onde está Deus no momento que a gente mais precisa, onde as coisas ficam muito mais apertadas, onde fica tudo muito escuro, muito... não consigo enxergar o final do túnel. Onde está Deus nesse exato momento? Porque às vezes a gente olha, às vezes somente para um problema no geral, e a gente não consegue enxergar que ele está ali. Que a presença dele está ali. Que a presença dele está dentro de você, na verdade. E que você só precisa de se despertar e falar assim: eu tenho Jesus. E isso me basta. Isso é suficiente para eu acreditar e crer que todas as coisas que podem acontecer, aonde eu não estou enxergando Deus agora, vai haver um sinal, alguma saída. E sempre há uma saída. Tanto para boa quanto para ruim. Depende das nossas escolhas. Aí a gente escolhe. Aí a gente escolhe seguir a Cristo, ou a seguir as coisas do pecado, as coisas do mundo. Você escolhe viver na graça, ou você escolhe viver simplesmente a lá vão ter. Deixa tudo como está e segue o barco. Teve uma vez que eu preguei, numa dessas ministrações que eu fiz, eu falei por que coisas ruins acontecem com gente boa. E por que coisas boas acontecem com gente, né, ruins? A gente não vai ter explicação. Agora, não vai ter. Mas em algum momento, se você estiver com a sua mente voltada para Cristo, Ele vai te mostrar, Ele vai revelar a você qual é o verdadeiro motivo por passar por isso. Tá? Então, Paulo, né,
com tudo isso, ele vem, em Romanos, ele vem nos mostrar, nessa carta que ele escreve, 3 verdades para a gente. E eu anotei aqui o seguinte: Paulo vem falar para a gente que existe 3 coisas que eu preciso te lembrar. 3 coisas. Que Deus está no controle. Que nós somos escolhidos e chamados. Terceiro, nada nos separa do seu amor. Vamos ler onde está isso? Abra sua Bíblia comigo, em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Pronto? Acharam? Diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados por seu decreto. E aí Paulo lembra a gente isso. Porque os que antes conheceu, também os predestinou a serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, este também o justificou. E ao que justificou, estes também o glorificou. Versículo 31. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou para todos nós, como nos dá também com ele todas as coisas. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica, é quem Deus condenará. Pois Cristo morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí Paulo lista aqui várias coisas: tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti, entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores, porque aquele que nos amou. Portanto, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí, com todas essas coisas, Paulo vem nos lembrar isso. Ele vem falar assim: pensa, Deus está no controle. E às vezes a gente fala que às vezes não está. Algumas ele não tem controle mesmo, porque a gente não deixa ele ser o controlador das nossas vidas. E as suas atitudes, seus desejos te levam a ele não ter esse controle. Lembra que eu falei? Deus não vai fazer nada daquilo que você pode fazer, mas ele te alerta. Ele apita um sinal, ele apita um alerta para você. Então, ele soma aqui, fala para a gente: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam. Mas é difícil, é pesado, porque a gente não consegue compreender isso. Por quê? Porque às vezes a gente ainda não... Vou ser bem sincero, como igreja, nós, como líderes, pastores, às vezes a gente não enxerga isso, que a gente não foi totalmente revelado a tudo aquilo que precisa ser bem claro, porque senão ninguém faria tanta besteira.
Senão ninguém conseguiria fazer tanta coisa que levasse as pessoas à ruína, a desistir da igreja, a desistir do evangelho, a desistir de tudo, desistir da sua casa, desistir da sua família, desistir da sua própria vida. Então, se a gente tem um fôlego de vida dentro de nós, a gente precisa entender que a todo dia a gente tem a esperança de poder sentir mais um pouco da revelação de Deus em nós. E aí conseguimos vencer todos os obstáculos da nossa vida. Consegue entender o que eu estou falando? Então, e aí ele fica no controle da sua vida. Sabe? E aí depois Paulo vem falar para a gente que a gente foi escolhido. Você foi escolhido, eu fui escolhido. Para quê? Para anunciar as boas novas. Para dar bom testemunho. Para viver uma vida cheia da presença de Deus. O resto da sua vida é tudo consequência daquilo que você está em Deus. E aí vai vir casa boa, carro bom, vai vir prosperidade, vai vir um monte de coisa. Mas, independente disso tudo, vai vir o que você tem em Deus. E o resto são consequências. Entende? Alguém botou uma musiquinha aí só para me distrair. Então, você foi escolhido, você foi chamado. Por que você está aqui hoje? Porque você foi chamado para quê? Eu ainda não me encontrei o meu chamado, eu ainda não me encontrei as coisas. Você se permitiu a ser encontrado? Você se permitiu a ser chamado? Tem gente que se perde dentro da sua própria casa e não sabe nem aonde está o seu parceiro, a sua parceira, os filhos. Está ali perdido ali dentro, só está ali, só por estar. Mas nem está aí. Você só vai sentir alguma coisa quando alguma coisa acontece de mal, de ruim. E aí a primeira pessoa que vai chegar é você. Deus, o que eu faço? A ele, eu estou sempre aqui, mas você não está sempre comigo. Eu te chamei, eu te escolhi. Eu te chamei para você fazer a minha boa obra. Só que essa boa obra não é somente servir a igreja. É amar o próximo como a si mesmo. É cuidar das pessoas. É tirar um tempo para poder estar com alguém. É tirar um tempo para falar onde está indo antes que o seu pastor fique brigando, entendeu? Brincadeira. É para dizer o que é importante para você, sabe? É que dizer que as pessoas são importantes para nós. Essa semana eu liguei para várias pessoas. Na verdade, eu mandei mensagem, tentei ligar, não me respondeu, não deu a mínima. Mas por quê? Porque elas não querem ser achadas. Elas não querem ser encontradas. Mas aquele que tem a revelação, elas sabem a hora de voltar e a hora de poder estar junto e poder fazer aquilo que Deus os chamou para fazer. Sabe? Então, e com tudo isso, às vezes a gente fica pensando, todas as tribulações, ele ressalta, fala que vai se perder em algum momento, que vai separar do amor de Deus. E Paulo mostra para a gente que nada, pode acontecer tudo, pode a casa cair, pode tudo estar de perna para o ar, pode tudo acontecer, nada vai separar você do amor de Deus. Vírgula. Exceto você mesmo. Se você não quer ser achado, você não quer ser encontrado, nesse meio caminho, você pode se perder. E aí alguma coisa você vai fazer que as coisas fogem do controle de Deus, de te achar e de separar do amor dele. Porque alguma coisa ruim vai acontecer e a culpa é de Deus. A culpa nunca é sua.
a culpa é de Deus. Entende o que eu estou falando? Então, sabe de uma coisa? Paulo está nos lembrando aqui. Nada, nem o porvir, nada vai separar você do amor de Deus. Nada vai separar o amor de Deus com você. Talvez você me pergunte por que eu estou com isso daqui. Essa corda aqui. Acho que é para me enforcar uma. Eu até peguei essa corda e tem que ter três pontas aqui. Sabe quando a gente quer... Não, eu vou falar mais para frente. Deixa quieto. Vou te falar uma coisa aqui para você. Você lembra de José, no Egito? Você lembra que muitas coisas aconteceram com ele? Armaram um complô, uma situação muito complicada para ele, venderam ele, botaram ele no buraco, venderam ele, tudo. Então, tem Gênesis capítulo 50, versículo 20, não precisa abrir. Diz assim: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou bem em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. No versículo 21 diz assim: porque isso, não tenha medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. Assim o tranquilizou, eles deu, e falou amavelmente. Aqui, nesse versículo, tudo estava errado, dando errado. Jogaram, armaram um complô para ele, mas não separou o amor dele com Deus. E com todas a covardia, com tudo aquilo, com todo aquele feito que fez para José, lá no Egito, Deus exaltou ele de tal forma. Ele foi lá, falou para o pai e falou para os irmãos: olha, pode ficar tranquilo, eu vou dar comida a vocês, vou sustentar vocês, vou sustentar os filhos dos meus irmãos, pode ficar tranquilo. E ele falou amigavelmente. Todo mundo já assistiu o filme, E muita gente leva a história de José como para si próprio, porque um dia alguém machucou você, alguém te esculhambou, e você, poxa, agora dei a volta por cima. Mas se dar a volta por cima, não é pisar nas pessoas, é poder pegar e falar assim: dei a volta por cima, mas falar amavelmente, tranquilizando tudo. Olha, João, pode ficar tranquilo, eu vou cuidar da sua casa, tá? Não vai faltar nada, tá bom? Isso. Serginho, eu vou cuidar de tudo. Não vai faltar nada. Esse tempo todo nunca faltou nada. Apertado, justo, mas não vai faltar nada. Às vezes a gente reclama pra caramba. Muito. Reclame tudo. E aí você fala assim: e aí, como é que faz? Eu quero dizer o seguinte: será que você faria o mesmo que José com os seus parentes? Faria? Não faria. A verdade tem que ser dita. Não faria. Só faria quem é revelado. Quem Deus revelou: você é uma nova criatura, você me recebeu como o Senhor e Salvador da sua vida. Eu sou diferente do resto. Eu sou diferente da minha casa. Não para ser o melhor, não para ser o bambambam, não, mas para fazer o quê? O bem. Para fazer diferente de tudo que foi me instruído do longo da vida errado. Entende? Então, e aí você pega os seus problemas, agora você imagina um quebra-cabeça grandão. A Fernanda teve um dia que deu um quebra-cabeça para alguma criança. Não foi? A criança achou o máximo, eu não lembro quem, mas a criança achou o máximo o quebra-cabeça. Nossa, tia Fê! E aí? Ah, foi pro Rafa.
O Rafa. O Rafinha pegou, nossa, tia Fê, lindo. Nossa, vou montar. Ele não teve paciência. Ele falou, tia Fê, não lembro as palavras. Muito obrigado. Porque a nossa vida é como se fosse um quebra-cabeça. Entendeu? A nossa vida é como se fosse um quebra-cabeça. Você pega e faz o quê? Você olha aquilo tudo ali, pô, vai ser fácil, vou montar todas as peças e vai ficar certo. Mas não vai demorar tempo, requer tempo. Vai ter dificuldade de encontrar a peça certa, a hora certa, como vai fazer. Mas você só consegue ver tudo pronto dando do montante, que você olha assim, ó. Tá, perfeito. E às vezes você só vai conseguir ver ele montado na caixa. Aquela estrutura já montada ali para você. De como seria, e você não vai ter condições nem coragem de poder montar a sua peça. Então, é como se fosse a nossa fé. A gente precisa declarar isso, a gente precisa gritar isso. Gritar para Deus que Ele está no controle, que pode fazer você manusear todas as peças, montar todo o seu quebra-cabeça da sua vida, familiar, financeiro, qualquer outra coisa, ministerial, qualquer coisa, a enquadrar e ficar tudo perfeito. Mas para isso você precisa falar, você precisa, às vezes, até gritar. Um exemplo prático meu, a Fernanda estava muito doente um tempo atrás. E a gente tinha um vaso, alguém deu um vaso, acho que foi o Ninja na época. A gente tem esse vaso até hoje, que foi pintado à mão. Os mais antigos de casa vai lembrar. E o nosso lá tinha escrito assim, fé. E a plantinha que estava ali, ela morreu. E ela ficou toda estrupiada. E eu fui, coloquei ela para fora e comecei a conversar com ela, comecei a botar água nela. Às vezes eu colocava um pouquinho de açúcar lá no pezinho dela. Falei, deixa eu botar uma glicose aqui para você, minha filha. Não era açúcar, era até Coca-Cola zero. Oh, se não morrer... Quer aquela história? Se não matar, engorda? Foi assim. Gente, a plantinha... Tem foto da plantinha? A plantinha... Ela cresceu, cara, de uma forma, floresceu, porque eu falava assim, Deus, assim como essa plantinha, aviva a fé da minha esposa de novo, aviva a fé da nossa casa, tira esses problemada toda. E eu acreditei. E a plantinha está florida. Está lá florida. Sabe? Mas o que eu quero dizer, você não pode deixar de acreditar em Deus. Porque você precisa sempre acreditar que Ele está no controle. E essa parte do escolhido quer dizer que Deus tem um plano eterno para a sua vida. Um plano eterno. E você não foi uma obra do acaso. Você foi escolhido por Deus. Tem uma outra coisa que eu queria dizer, é que Ele sempre sabe de você. Porque Jeremias vai dizer no capítulo 1, do versículo 15, que antes que formasse no ventre, eu já o te conheci. Então Ele já sabia. Só que para uns, Ele pega esse texto e generaliza muito. Mas aqui o que eu quero trazer para você é o seguinte, Ele já te conhece, sabe o que você vai fazer de bom, o que você vai fazer de errado, mas o que Ele mais quer na sua vida é que você sempre acerte, não erre. Errar faz parte, mas Ele quer que você mais acerte. E o erro vai ser somente para ajustar aquilo que você vai acertar. Você não pode errar mais de uma vez. Até pode, mas... Hã? Não deveria. Se você pratica o tiro ao alvo, você vai ter que sempre mirar no alvo e tentar acertar. Você errou a primeira vez, você desiste? Tem que ir tentando, até virar um atirador de elite.
Por mais que não é uma pessoa que você quer tanto matar, mas está naquele bonequinho lá na cabeça. Tap, tap, tap. Brincadeira. Então, Deus está sempre no controle de tudo. Então, você precisa entender o seguinte: se Deus te ligasse aqui agora com uma ligação telefônica, Serginho, você está onde? Não, você não ia atender não, porque você me respondeu hoje pela manhã. Se fosse Deus, você estava no céu. Já tinha passado o cerol em você. Se fosse o Bulu, então, caramba, já era. Aqui, alô, Elton. Elton, tá me ouvindo? Deus falando, tá me ouvindo? Onde você estava anteontem? Aí ele vai falar, eu estava na piscina G3. Estava lá louvando a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Deus sabe em todos os passos que a gente dá. Você que é besta, achando que não sabe, que ele vai enganar Deus. Não vai. Só que você precisa parar de pensar lá atrás, no passado, no pecado, nas coisas que você já fez um dia, e olhar para o futuro. Porque é isso que Paulo está mostrando para a gente. O futuro, um futuro de salvação. Esquece tudo que foi ruim do passado e vive agora o presente para o futuro você ser glorioso. E é isso que é a pegada. Entende? Então, como lá no versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se fosse outra igreja, ia falar assim, ninguém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Como é que é? Ninguém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí, a minha última encenação aqui para você é o seguinte. Eu pedi, veio lá de Madureira, essa cordinha. E tá vendo essa cordinha aqui? Eu vou tirar aqui um japinho. Depois limpo, tá? 3. Mas tinha 4. Tinha 4 aqui. 4. Bom, vamos só desses daqui. Você lembra que uma vez, lá em Eclesiastes, a gente falou sobre o cordão de 3 dobras? Talvez você vai falar assim, não tem nada a ver. E eu digo para você que tem tudo a ver do que a gente está falando aqui. Porque uma vez que você é revelado por Deus, que você precisa viver uma vida no Espírito, como Paulo fala para a gente tem que ter o fruto do Espírito, viver a vida em Espírito, não viver na obra da carne, viver em santidade. Está vendo isso aqui? Isso aqui é como se fosse você. Segura aí, João, vem cá. Vamos você ficar mais atentinho. Vem cá, vem cá. Vem aqui. Uma cordinha dessa aguenta a gente puxar com força. Aí, rebenta, né? Pegou? Falhou, cara, uma cordinha. Agora, vamos na segunda. Aí você vai, se você tenta forçar a sua vida aqui, ó, de novo, ó, não vai, rebenta. Aí vamos de novo, João. Mais uma. Pega a cordinha. Aí foi. De novo, arrebenta. Agora, e se tiver tudo junto? Arrebenta, João? Puxa até seu carro, né? Puxa, João. Você não está treinando, cara? Puxa, João. Puxa, João. O que eu quis dizer com isso, gente? Uma vez que você está em Cristo, nova criatura você é, todas as coisas se passaram, tudo fez novo. É como se fosse um cordão de 3 dobras. Todas as preocupações, dificuldades da sua vida, se deixar Deus em você, deixar Deus, o Pai, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo
guiar e proteger sua vida, nada vai separar do amor dele e nada vai se romper, porque o cordão de 3 dobras nunca se rompe. Isso é em tudo, é no amor, é na amizade, é no companheirismo, é na sua fé, é na igreja, é no serviço, é em tudo. Entendeu? Bom, sujei tudo aqui. E por isso que Paulo sempre diz para a gente, esse alerta: nada pode separar você do amor de Deus. Nem o porvir, vamos lá? Nada vai separar você. Ele diz aqui no 38, porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar o amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Sempre que você precisar, grite, ativa a sua fé, aumente a sua fé, gritando. Esse grito pode ser um grito silencioso, você sozinho. Então, eu preciso do Senhor, eu preciso de Ti, Deus. Eu preciso que o Senhor me ajude a resolver todas essas bagunças que eu criei, que eu arrumei. Porque Deus não arrumou bagunça nenhuma, foi nós mesmos. Foi Deus que sujou o tapete aqui agora? Não, foi eu. Então, grite, ainda que todos vão te abandonar, mas Deus não vai te deixar abandonado. Nada pode separar você do amor de Deus. Então, não importa o que vai vir, não importa o que vai acontecer essa semana, na outra semana, no mês que vem, no próximo ano, não importa nada, não importa o que vai acontecer em Cristo. Eu e você somos mais que vencedores. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Espero que você tenha entendido o que eu quis passar. Que você saia daqui entendido de que nada pode separar você do amor de Deus. Pode acontecer tudo, mas nada vai impedir você, a não ser que seja você mesmo. Então, Pai, eu quero te louvar nessa manhã, bendizer o teu nome, obrigado por tudo, obrigado por essa manhã, obrigado por cada família aqui representada. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido bom conosco, tem nos mostrado, tem nos orientado a cada dia a ser pessoas melhores, pessoas que buscam o Senhor, que clamam ao Senhor, ainda mesmo sem saber o que fazer em algum momento. Tem horas que a gente foge do nosso controle e achamos que até o Senhor não está no controle. Mas a gente sabe que o Senhor está nos mostrando e orientando cada dia, cada passo que damos. Por isso, Senhor, obrigado por isso tudo, obrigado por essa igreja, obrigado porque o Senhor tem nos dado saúde, tem nos fortificado a cada dia, tem nos orientado a viver uma vida que possamos apontar Cristo para as pessoas e que elas entendam o verdadeiro motivo de estarmos aqui para apontar o Senhor para eles. Então, obrigado por tudo, obrigado pelo café da manhã que tivemos, obrigado pela sala das crianças e as tias, obrigado por cada criança, obrigado por cada adolescente, obrigado por cada um que serve na igreja, obrigado por tudo, Senhor. E nós te amamos e por isso bendizemos o teu santo e poderoso nome. Amém.